o amor de Deus, esse amor tão grande. Duas canções nós falamos sobre este amor. Em 1 João 4,8 faz uma afirmação: Deus é amor. Observe que a Bíblia não diz Deus tem amor, mas Deus é amor. Deus é amor em sua essência. O mesmo que se apresentou a Moisés dizendo, eu sou, que Jesus afirmou, eu sou. Então esse eu sou, ele é amor em toda a sua essência. Nada pode diminuir, nada pode aumentar, nada pode fazer atrair e nada pode fazer qualquer outra coisa, porque Deus é amor na sua essência. E como então Deus é amor? Eu quero falar sobre algumas características deste amor, para que nós entendamos o verdadeiro conceito do amor de Deus. O amor de Deus não é um amor bonzinho, aquele sentido que chega a ser até besta, não é dessa forma, mas como ele é bom em essência, nós temos que interpretar da forma correta, então, as características deste amor, para que nós possamos, então, compartilhar também o amor. A Bíblia diz que o amor do Pai foi derramado em nossos corações. Então esse é um atributo comunicável. Existem atributos incomunicáveis que Deus não comunica, assim, não compartilha dele no sentido de nós termos também. Por exemplo, Deus é todo poderoso, só pertence a ele, é um atributo dele. Deus é onisciente, sabe tudo, somente ele. Deus, quando diz que Deus é amor, então um atributo que pertence a ele, ele é na sua essência, mas ele compartilha esse atributo conosco, com a sua criação, e a Bíblia diz que o amor do Pai foi derramado em nossos corações, através de Jesus Cristo. Então qual a primeira característica deste amor que eu quero citar neste momento? É que é um amor eterno. A Bíblia nos diz em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. A eternidade de Deus é diferente da eternidade do homem. Eu e você também somos eternos, só que eu e você temos um princípio e não teremos o fim, ou na eternidade com Deus, ou eternamente no inferno, ou no lago que arde em fogo e enxofre, para aqueles que não se arrependem dos pecados. Mas o homem foi criado para ser eterno, então ele tem um princípio. Só que Deus, ele não tem princípio e ele não tem fim. Então quando diz que o amor de Deus é eterno, com amor eterno eu te amei, nós vamos para antes da fundação do mundo, antes da existência de qualquer ser criado, seja celestial, seja na terra. Deus já nos amou, porque ele diz que com amor eterno eu te amei. Assim como diz também que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, ou seja, no tempo eterno, no tempo passado para nós, porque para Deus passado, presente e futuro é exatamente a mesma coisa. Deus nos amou. Isso nos leva a uma outra questão para a nossa reflexão. Como ele nos amou antes de existirmos, significa que não existe nada que eu ou você possamos fazer ou tenhamos feito para atrair o amor de Deus, já que o amor dele é eterno. Então a graça dele, a misericórdia dele se manifestou sobre nossas vidas, nos amando com um amor eterno. A segunda característica, ele é um amor que atrai. A Bíblia nos diz em Oséias 11:4, que com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei em meus braços como quem pega uma criança no colo.
eu me inclinei e lhes dei de comer. O laço, comumente, ele é utilizado como uma armadilha, mas aqui diz que Deus nos enlaçou com laços de amor, e esse enlaçamento dele, esse laço de amor, foi para trazer para perto dele. Todos nós andávamos desgarrados, todos nós pecamos. A Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E como diz a palavra que eu acabei de citar, todos nós nos desgarramos, nos afastamos da presença de Deus, e Ele pegou então o laço dele e nos enlaçou e nos trouxe para perto de si. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Aí ele vai além, aí mostra a sua paternidade. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele se torna filho de Deus. Até então é apenas uma criatura, agora ele se torna filho, porque ele foi enlaçado, Deus o trouxe para perto. E aqui diz na sequência do texto, que eu o segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo, me inclinei e lhes dei de comer. Olha que tamanho amor é esse, de pegar no colo, de nos conduzir, homens feitos, barbados, outros mulheres feitas, adultos, velhos, aí é enlaçado, e Deus com todo carinho, com todo amor, Ele pega no colo, segura no colo e nos dá o melhor alimento que nós podemos ter, que é a sua palavra, que é pura, que é completa, que nos alimenta, que supre nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, e ela vem por completo. Por quê? Porque o Senhor nos enlaçou, nos trouxe para perto, e como uma criança Ele nos carregou no colo, Ele carregou no colo dele e nos fez assim. Então, outra característica do amor de Deus é que é um amor altruísta, é um amor que se importa. Um texto que todos nós conhecemos de cor e salteado, João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou, todos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Juntamente com amor eterno, sem princípio nem fim, aqui diz que este amor eterno agora levou Deus a uma ação, porque o amor dele é um amor altruísta. Diz que levou ele a dar o seu único filho, para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. E este amor é tão altruísta, que se nós olharmos para a personalidade de Deus, eu já falei sobre vários atributos aqui, eu quero falar de um outro atributo. Eu quero que você imagine aqui comigo, se quiser fechar os olhos, você feche, se não quiser não precisa fechar não, mas imagine assim comigo, não existe nada no planeta, extinguiu tudo do planeta, toda a criação, seja homens, animais, plantas, rios, lagos, terra, sumiu a terra, sumiu o planeta, também não existe lua, não existe sol, não existe a Via Láctea, não existe nenhuma estrela, não existe absolutamente nada. Um dia não existia absolutamente nada, mas Deus já era, porque Deus Ele é o eu sou. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles não necessitam anjos louvando Ele constantemente, dizendo santo, santo, santo ao Senhor. Depois da criação sim, mas antes da criação não existiam esses anjos, não existia ninguém feito à sua imagem e à sua semelhança, mas Deus já existia, porque Deus não tem princípio nem fim. Então Deus completo em si mesmo, o meu louvor, ele não modifica a personalidade de Deus, porque Deus é imutável, que é outro atributo dele. A minha adoração não muda a personalidade de Deus, não altera em nada
o meu trabalho ao Senhor, não altera nada a personalidade de Deus. Quando nós louvamos da forma mais linda, mais graciosa que possa existir, a banda mais completa, em perfeita harmonia, que é um som lindo de se ouvir, realmente de todo o coração, com toda intensidade, aquilo não vai mudar Deus, porque Deus ele já é completo em si mesmo. Então, antes de existir qualquer coisa, Deus já era, e Deus era completo em si mesmo, Ele é autossuficiente. O ser humano precisa de elogios, Deus não precisa de elogios. Eu vejo principalmente a personalidade feminina constantemente elogiando uma outra: você está linda, você está bem vestida, você isso e aquilo, porque faz parte da personalidade feminina essa questão de querer esse agrado, esse elogio. O homem se chama tá feio, se está um caco hoje, você é meu amigo verdadeiro, e é a personalidade do homem. Mas Deus, Ele não precisa dos nossos elogios, Ele não precisa do nosso louvor, porque Ele é completo em si mesmo. Então, mesmo esse Deus completo em si mesmo, mesmo quando Ele, antes de criar, sabendo que o homem cairia no pecado, mesmo assim, pela sua presciência, pela sua pré-sabedoria, Ele quis criar o homem. E mesmo sabendo que o homem cairia, Ele mesmo assim permitiu, continuou a criação, deixou o homem cair, e agora diz que este amor eterno, este amor altruísta, que simplesmente poderia então destruir, começar tudo do zero, diz que este amor, ele entrou em ação, e Ele enviou o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Eu e você que deveríamos ter ido para aquela cruz, eu e você que merecemos a morte eterna, eu e você que merecemos o inferno e o lago que arde em fogo e enxofre. No entanto, este amor altruísta, ele nos ensina algo também, que eu e você também precisamos amar as pessoas de forma altruísta. Tem pessoas que diz que amam o outro, mas só quer sugar a energia do outro, sugar tudo. Você não me ama por completo, eu te amo tanto, e eu quero mais de você, eu quero mais de você, quando a definição do verdadeiro amor está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o perfeito amor, o amor verdadeiro, ele não busca o próprio interesse. Então, no relacionamento conjugal, é o marido pensando: o que eu vou fazer para agradar a minha esposa, o que eu vou fazer para a minha esposa ser feliz? É a esposa pensando: o que eu vou fazer para que o meu marido seja feliz? São os pais pensando: o que nós vamos fazer para que os nossos filhos tenham bem-estar? É os filhos pensando: o que eu vou fazer para os meus pais se sentirem satisfeitos? É nós olharmos para a sociedade e dizemos: como eu serei um canal de bênção na vida das pessoas? Esse é o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, ele é altruísta, ele não é egoísta, é o contrário, justamente o oposto do egoísmo, ele se dá. Esse é o amor verdadeiro. Uma outra característica do amor de Deus é que é um amor longânimo, ele tem um longo ânimo. Está descrito lá em 2 Pedro capítulo 3 verso 9, dizendo assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem como demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja só, é a paciência de Deus, que é um outro atributo que pertence a Ele, a sua paciência. A paciência de Deus é um longo ânimo,
Muitos julgam a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus por tardia, mas a cada dia que passa, se você ainda não se entregou para o Senhor, é o Senhor dizendo: olha, eu estou te dando um dia de vida, mais um dia para você se voltar para mim, porque eu não quero que ninguém pereça no inferno, eu desejo que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este amor, dentro dessa característica do amor, ele exige uma resposta. É necessário que nós demos uma resposta para este amor de Deus. Nós não podemos ficar passivos, vendo, sentindo, desfrutando deste amor e não respondendo ao amor de Deus. E a primeira resposta que nós temos que dar, eu já citei um pouco sobre o amor altruísta, é que se eu fui alcançado pelo Senhor, eu devo ser um instrumento para alcançar outros. Infelizmente, a maior parte dos cristãos, eu não estou falando só como igreja local, mas a maior parte dos cristãos, eles não dão essa resposta para Deus, ao amor de Deus, de levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Pessoas ao seu redor precisam ouvir o seu testemunho, de como você se converteu. As pessoas ao seu redor precisam ouvir através dos seus lábios a palavra que vem do Senhor, assim como nós lemos aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João capítulo 3, verso 16, diz que assim como Deus deu o Filho dele, nós também devemos dar a nossa vida pelos outros, e dar a nossa vida não significa precisar nos matar, ou nos entregar à morte física, mas a morte de morrer para si mesmo, para que os outros possam conhecer o Evangelho. Se nenhum de nós ficar calado, todos ouvirão que Jesus Cristo veio para salvar as pessoas, seja no Arraial, seja Porto Seguro, seja na Bahia. Nós vamos fazer o ID de Jesus, obedecer a sua ordem de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos dar essa resposta ao Senhor. Todos os dias nós podemos ouvir como aquela voz que Isaías ouviu no momento da sua adoração, que Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E prontamente Isaías deu uma resposta. Ele não titubeou, ele não ficou pensando muito tempo, será, ele diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E prontamente Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Pessoas morrem ao nosso redor, pessoas estão morrendo em outros lugares, e eles precisam ouvir do Evangelho, nem que seja para no juízo final dizer: você ouviu, mas você não quis se converter. É claro que todos aqueles que nós pregamos, nós desejamos vê-los convertidos, vê-los transformados, mas Jesus disse que esse não é o nosso papel de converter. Quem converte é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o meu papel é dar uma resposta ao amor de Deus, esse amor eterno, esse amor que é um laço que me trouxe para perto dele, e que me alimenta, que me sustenta, que me orienta, que me guia a toda a verdade. Ele está dizendo: eu quero uma resposta da sua parte de se entregar, para que os outros também possam ouvir esse Evangelho. Outra resposta que é necessário dar para Deus, a esse amor, é aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Você precisa dar uma resposta àquele que nos ama com tanto amor, como Ele nos leva a este amor. Então, essa resposta é de conversão, porque esse amor, ele precisa te levar ao arrependimento. É uma resposta ao arrependimento dos pecados. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange,
porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. É Ele que morreu por todos, para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja só, o amor de Cristo nos constrange. Pensar que eu não fiz nada de bom, como eu já citei, que eu vou citar aqui, eu já falei nessa mensagem. Eu não fiz nada de bom, eu não sou atraente o suficiente, tudo que eu fiz, todo o meu pecado me levaria à punição da morte eterna. Mas ainda assim o seu amor é um amor perdoador, porque com laços de amor Ele me trouxe. Então esse amor me leva a ficar constrangido, como um homem mau como eu, pecador como eu, sou tão amado sem merecer nada. Então Ele me leva ao arrependimento, porque eu não mereço esse amor, mas eu preciso me arrepender. Você precisa se arrepender, porque o amor de Deus precisa te conduzir ao arrependimento, porque esse amor de Deus, eu quero concluir com isso, esse amor não isenta o juízo para todos os que não se arrependem. Como eu citei no início, o amor de Deus não é aquele amor bonzinho que a pessoa é bobinha. Não é isso, meus irmãos. Todo esse amor que eu citei, poderíamos enumerar por muito mais tempo, falar sobre essas características do amor. Eles não isentam o homem do juízo final, aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Veja só o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. O juízo de Deus é também o juízo é um atributo que pertence a Ele, um juízo perfeito, que dá todas as oportunidades para o ser humano se arrepender dos pecados. Como eu já citei aqui, não é a vontade dele que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados. Essa é a vontade dele, esse é o desejo dele. Mas a paciência de Deus, que eu citei aqui, que é um outro atributo de Deus, ela tem um limite para o ser humano. A Bíblia diz que todos os dias do ser humano estão contados para ele. Eu e você não sabemos qual o dia da nossa morte. Teve um homem que pensou que ele viveria para sempre aqui na terra, e Jesus disse para ele: louco, esta noite pedirão conta da sua vida, da sua alma, de quem ela será, para onde ela irá. O juízo vem sobre todos aqueles que não se arrependem. O mesmo Jesus que se entregou, que deu a vida lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que esse mesmo Jesus vai julgar os vivos e os mortos, aqueles que estiverem vivos e aqueles que já morreram, que não se arrependeram dos seus pecados. Eles passarão pelo juízo de Deus, e é o juízo da perdição eterna, do lugar que cabe a eles, dentro do lago de fogo e enxofre, que deverá ter um grau maior, outro grau maior de sofrimento, mas é um sofrimento sem fim. Esse mesmo amor não isenta o juízo, por isso há uma necessidade do arrependimento de todos os seus pecados. Curva a sua cabeça neste momento, reflita neste amor tão grande, neste amor, e você precisa dar uma resposta ao